Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu recebo o Dr. Roger Diniz, especialista em cirurgia de mão e ortopedista. É um prazer ter você aqui depois de tantos anos, não? Verdade. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez estou aqui para te ajudar, né? Sim, é um pedido de um telespectador, senhor Gilvan, para que você falasse de dedo em gatilho e vamos falar de uma outra coisa que é a síndrome do túnel do carpo, que também é bastante prevalente, não é verdade? É muito comum a síndrome do túnel do carpo. O que é o túnel do carpo? O túnel do carpo é um túnel que tem na região do punho e dentro desse túnel passam 9 tendões e um nervo chamado nervo mediano. E o que esse nervo faz? Esse nervo ele dá sensibilidade do primeiro ao quarto dedo. E quando ocorre uma compressão desse nervo nesse túnel, o paciente tem um quadro de dormência, pode ter falta de força. E é uma doença que ela ocorre principalmente em mulheres, numa faixa etária entre 40 e 60 anos. Né? Então as mulheres nesta faixa etária têm uma tendência a desenvolver mais esta patologia. Certo, então pode ocorrer homens, mulheres. Agora, em que tipo de patologia que vai ocorrer isso? Ela é mais frequente em patologias. O indivíduo pode ter tido uma fratura do rádio, que é esse osso aqui da parte de baixo do punho, e esse osso ter colado de maneira incorreta, ele cola torto para baixo e pode comprimir o túnel do carpo. Os pacientes diabéticos, isso é importante falar, porque o indivíduo que tem o seu diabetes que não é controlado, ele pode desenvolver outras patologias, e uma delas é a síndrome do túnel do carpo, que aí começa com esse quadro de dormência. Também a gente encontra muito isso em doenças reumáticas, pacientes que têm alteração de tireoide, hipotireoidismo, e é muito engraçado nas gestantes, principalmente após o 6º mês. Porque a gestante após o 6º mês, ela começa a absorver muito líquido, começa a ficar inchada, principalmente no final de tarde, punhos e mãos, e aí tem aquela famosa queixa, olha, eu tô com dormência na minha mão. E aí acaba procurando um profissional da área, um ortopedista ou cirurgião de mão, e acaba fazendo o diagnóstico desta patologia. Não tem nada a ver com usar demais o computador, com ler, por exemplo? Isso. Alguns pacientes a gente consegue tentar relacionar com a doença ocupacional. Dependendo da posição que o indivíduo faça, trabalhar com o punho muito dobrado, ou faça muito esforço, até ter alguma relação. Mas aí para a gente determinar que tem relação com o trabalho ou não, o profissional deveria ir até o trabalho desse indivíduo para saber se tem relação ou não. Claro que posições viciosas podem ocasionar esse quadro aí. E quais são os sintomas da síndrome do túnel do carpo? Então os sintomas, principalmente, o indivíduo tem uma queixa que durante a madrugada ele acorda mexendo muito a mão porque a mão está dormente. De manhã cedo ele tem dificuldade de abrir e fechar a mão, menos que 30 minutos, os movimentos estão lentificados pela manhã, ele tem uma dormência, um formigamento na mão e pode ter um quadro de dor que pode pegar desde na mão, cotovelo e vindo até o ombro. Esses são os sintomas. Confunde com outras patologias. Agora, como é que você faz esse diagnóstico, Roger? O diagnóstico é feito, a gente faz pelo exame físico, examinando o paciente, tirando a historinha, sabendo quais são as doenças que ele tem associada, ou pedindo alguns exames, né? Os exames que nós pedimos para esse paciente está relacionado ao exame de imagem, né? A gente precisa pedir ou uma radiografia para ver como é que está a parte óssea do paciente, uma ultrassonografia, que é um exame que a gente faz, pede de partes moles. O que é região tenar? Isso é importante. Essa imagem, o que está mostrando? Essa região tenar, essa parte gordinha da mão, nesse caso, esse paciente tem um quadro tão exagerado desta doença que não passa mais impulso elétrico nessa região e ocorre essa atrofia aí. Quando o paciente chega desta maneira,
já é um quadro bem avançado. Nossa, porque os dedos estão todos assim diminuídos, não é? Isso, essa parte mais gordinha da musculatura está bem diminuída aí, né? Então isso ocorre essa hipotrofia por não estar passando impulso elétrico nesta região. Então, como eu estava te falando, você pode pedir uma radiografia para poder olhar a parte óssea, ultrassom. Existe um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame inclusive bem desagradável, porque é um exame que coloca umas agulhinhas no paciente, vai dando um choquinho desde cima até embaixo para poder observar como é que está a condição elétrica nesse nervo. E também detecta para a gente como é que está a posição da doença em relação ao paciente. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, surgiu agora essa nova regra de que as pessoas, para fazerem uma reforma, têm que passar, fazer um projeto. Isso é legal? Fazer um projeto, passar pelo síndico? Como que fica isso? A questão principal, Mônica, é a seguinte. Toda vez que eu vou fazer uma intervenção dentro da minha unidade, que gere alguma consequência do tipo mudança de estrutura, parede, ou transformar um determinado cômodo em outra coisa, e realmente tem que fazer a comunicação com o condomínio através de um projeto que tem que ser aprovado por engenheiro ou arquiteto. Isso tem que ser encaminhado também à Prefeitura Municipal, por conta da nova norma da ABNT. A norma da ABNT, inclusive, ela vai mais além. Até para uma pintura você tem que ter essa licença. Nossa, mas você já imaginou o que vai acontecer com os pedreiros? O que vai acontecer com aquelas pessoas mais simples, que ganhavam a vida assim? Além do que, a gente sabe que aqui no Brasil tem tanta legislação que é burlada. Como é que vai ser isso? A famosa lei que pega é a lei que não pega. O que acontece é que a fiscalização da Prefeitura é que vai ter que agir nesse sentido. E o síndico, por outro lado, ele tem um limite dele, ele só pode intervir dentro da unidade naquilo que a obra que possa causar um problema estrutural. Não o contrário, por exemplo, essa questão da pintura, o síndico não tem o que se meter, eu só vou fazer pintura. Entendeu? Mas ele tem que apresentar o projeto, o condômino, para que possa haver dentro do condomínio um entendimento do que está sendo ali feito, e isso possa não gerar uma preocupação. Mas se for só pintura, não precisa apresentar projeto? A princípio não. Ele só tem que, aí, veja, o interessado tem que se entender não com o condomínio, e sim com a Prefeitura. Se a Prefeitura exigir, porque na verdade a norma da ABNT fala sobre isso. Ela diz que tem que ter o engenheiro ou o arquiteto. Muito obrigada. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Espaço SICOM, novo ambiente em Santos para eventos, promove mensalmente cursos e palestras. O objetivo é informar e capacitar síndicos, condôminos e administradores nas áreas civil e trabalhista, incluindo o curso de síndico profissional. E você também pode agendar uma consulta com os advogados especializados em condomínio. SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Informações 13 3326 3083.